Muito bem, gente, muito boa tarde. Eu sou o Tadeu Bretas e nós estamos aqui hoje para conversar com uma pessoa de quem eu gosto muito, que é o Luiz Serafim, que é o head de marca da 3M, marca e comunicação. O Luiz Serafim atendeu ao meu pedido para que a gente gravasse esse vídeo para falar sobre inovação. Daqui a pouco ele está chegando aí. E a ideia é ouvir uma pessoa que não apenas atua numa empresa que tem uma forte vocação para a inovação, mas alguém também que, na prática, no dia a dia, estuda e desenvolve esse assunto. Luiz Serafim tem toda uma trajetória na 3M, é autor de um livro sobre inovação e está escrevendo mais um sobre criatividade, e ele gentilmente aceitou esse meu convite para participar desse nosso bate-papo, que deve ter aí em torno de 40 minutos. É o tempo que a gente tem aqui para conversar e para fazer muitas perguntas para o Serafim, e tentar extrair dele essa questão do lado humano da inovação. Quando a gente fala em inovação hoje em dia, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a questão da tecnologia, ah, dessas novas tecnologias que a gente costuma chamar de tecnologias emergentes. Mas a gente sabe, e eu sei que todos os meus ouvintes nesse momento sabem, têm certeza de que somos nós, é gente que faz inovação acontecer. Mas como capacitar essas pessoas? Como aprimorar essa característica que as pessoas têm de olhar para o mundo, para algo e falar: isso aqui pode ser diferente? Como desenvolver nessas pessoas a criatividade? Como fazer com que elas saiam da rotina, de uma rotina pesada do universo corporativo, e que efetivamente consigam entregar ideias originais, e não apenas entregar, não apenas pensar nas ideias, mas também transformá-las, executá-las em alguma coisa que seja aderente ao mercado, que tenha como base, que coloque no centro o ser humano, que efetivamente atenda a uma dor, a uma necessidade. A gente está falando aí de algo que todos vocês conhecem, acredito, que é a essência do design thinking, né? A empatia, se colocar no lugar do nosso usuário, do nosso consumidor, do nosso cliente. A ideia, nesse período, portanto, é fazer esse recorte. Inovação muito mais do que necessariamente alguma coisa high-tech, mas inovação como sendo uma característica, uma habilidade que o ser humano pode desenvolver. A habilidade criativa, que eu sempre digo nos meus workshops, nas minhas aulas, que qualquer pessoa pode desenvolver desde que ela aceite esse pacto, né? E trabalhe algumas características intrínsecas. Mas não apenas intrinsecamente ela haja, mas ela também converse com o mundo, que ela se inspire nas coisas que estão aí, que ela tenha o que um grande professor doutor Ivan Santo Barbosa, que eu conheci no meu período de mestrado, ele usava essa expressão nas aulas, ele falava muito em olhar de estranhamento. Ele dizia: vocês precisam ter um olhar de estranhamento para o mundo. Então, sempre me encantei muito com essa questão do olhar de estranhamento. Então, essa é a tônica desse vídeo. Nós vamos estar acompanhados aqui de muitos livros. Eu costumo dizer que essa prateleira não é papel de parede do Zoom. Esses livros existem de verdade. Muitos deles são sobre inovação, são livros sobre inovação. E vocês estão vendo aqui nesse canto, ó, essa criaturinha, esse é o Tadeuzinho. Foi uma tentativa feliz da minha esposa de fazer o Tadeu menorzinho. Ou seja, tá vendo? É uma atividade criativa, é um prazer, é um hobby dela fazer essas bonecas, esses bonecos. E cá entre nós, o boneco está até melhor, né, do que o original. Dá uma olhadinha aqui, o Tadeuzinho vai nos fazer companhia. Daqui a pouco o Luiz Serafim se junta a gente. Esse vídeo ele vai ser postado no blog da Iner Treinamentos. E aproveitando que daqui a pouco o Serafim se junta a gente, deixa eu falar um pouco sobre a Iner. A Iner do querido Yuri Trafani. Eu diria, e nesse meu comentário entendam que tem muito de verdade, tem muito de cabeça e coração, que a Iner é uma das empresas de treinamento da qual eu mais me orgulho. Ele
eu me recordo que quando eu conheci o Yuri, no mundo acadêmico, atuando como docente há muitos anos atrás, o Yuri ele me fascinou por um propósito de vida que ele tem e que hoje ele transfere para a empresa dele, que é a Iner, que é empoderar pessoas. Por meio do conhecimento. Ele tem paixão por estudar. Então, de antemão, fica aqui o meu convite para que você visite o blog da Iner sempre. Não apenas no momento que você encontrar esse vídeo ou for levado para ele, mas que você visite sempre, porque, entre outras coisas, além de vídeos, tem muitas outras coisas interessantes dentro desse blog. Aí você vai ter a oportunidade, você que atua no mundo corporativo, em RH, ou que desenvolve qualquer tipo de contratação, de relação com as empresas que capacitam, que desenvolvem pessoas, de conhecer o trabalho da Iner. Eu sou consultor associado da Iner na área de criatividade e processos de geração de ideias. E o Yuri, certa vez, me provocou e disse assim, Tadeu, olha, que tal você escrever um artigo para a gente sobre tudo isso, enfim? E eu fiquei pensando, poxa, com certeza, vamos fazer isso. Vou escrever um artigo. E eu estava ali começando a escrever o artigo e pensei comigo, mas será que um artigo, que é muito importante escrever, eu sou redator, eu adoro escrever, será que um artigo vai conseguir reproduzir a alma de um bate-papo com uma pessoa super preparada? Será que ele vai conseguir captar as nuances, por mais capacidade técnica que eu tenha de redigir? E foi aí que eu propus ao Yuri, vamos fazer o seguinte, eu tenho, nesse mundo da inovação, por atuar no ecossistema, contato com muita gente boa. Será que eu não poderia gravar um vídeo, gravar uma entrevista? Ele falou, Tadeu, vai em frente. Como sempre, Yuri pondo pilha na gente, falando, faz acontecer. E aí me surgiu essa oportunidade. E tem uma coisa muito interessante. Eu fiz no ano passado, em 2020, o curso que a Iner está oferecendo seguidamente, do Gallup, sim, do Gallup Internacional, que certifica, que forma coaches. E eu tenho que fazer uma confissão para vocês aqui. Eu era aquele tipo de pessoa que desconfiava muito do processo de coaching. E aí, quando eu vi que a Iner estava oferecendo esse curso, eu pensei assim, caramba, Gallup, uma instituição renomada globalmente, mundialmente, tem que ser uma coisa boa. E eu fiz esse investimento, eu fiz esse curso uma semana inteira, presencialmente, antes dessa loucura toda da pandemia começar. E foi fazendo esse curso que eu descobri a diferença entre talentos e pontos fortes. E quando a gente começa a falar de talentos e pontos fortes, independentemente da definição, porque não é o nosso foco aqui, eu vejo uma relação muito assim próxima com o que a gente vai discutir, com o que a gente vai conversar com o Serafim, que já me avisou que daqui a pouco ele está chegando. E aí eu falei, poxa, que legal. Por que não começar a discutir essa questão dos talentos necessários para que alguém consiga atuar na área de inovação? Talentos e pontos fortes, quer dizer, aqueles aspectos, aquela condição, aquelas habilidades que as pessoas naturalmente têm, mas efetivamente conseguem aplicar no dia a dia de trabalho, num processo de inovação que é um processo bastante intrincado e com muitas etapas. Então, a gente vai começar, então essa é só a primeira ação, esse vídeo, a discutir esse assunto. Será que as pessoas, aquelas que têm, por exemplo, um talento para dar ideias, para pensar de maneira original, elas são as únicas que têm vez nos times de inovação? Eu vou provar para você aí que não, que pessoas com diferentes competências têm condição total de atuar num processo de inovação. O conjunto dos seus talentos, no que isso te ajuda? No que isso faz com que você consiga atuar, seja no início de um processo de inovação, seja numa execução, seja na ideação. A gente está falando de algo que tem várias etapas. E então, quer dizer, além desse vídeo, você vai ter a oportunidade de, certamente, voltar, porque eu espero que você goste e que você veja efetivamente esse blog da Iner e esse trabalho que a gente vai começar a fazer de estudar profundamente, com base nos 34 temas de talento
da metodologia Gallup, como é que esses 34 temas de talento, mas principalmente os top 5, os 5 principais, que variam muito e é esperado de pessoa para pessoa, como é que esses temas de talento efetivamente ajudam as pessoas a atuar nas diferentes frentes de um processo de inovação. Nossa base teórica para esse trabalho é principalmente o The 10 Faces of Innovation, de Tony David Keeley, onde ele define as personas de inovação, as pessoas que aprendem, as pessoas que organizam e as pessoas que constroem. Mas eu e o Yuri Trafani também estudamos a fundo The Six Thinking Hats. E olha que boa notícia, Luiz Serafim será admitido agora. Eu fico até honrado, muito honrado, de admitir uma pessoa como Luiz Serafim nesse nosso encontro aqui. Ele já está abrindo a sua tela e daqui a pouco ele vai responder as minhas perguntas aqui sobre inovação e esse lado muito humano do fazer inovação. Gente, que oportunidade legal nesse momento em que a gente está aí recheado de lives, de webinars. Muito boa tarde, Luiz Serafim, seja bem-vindo. Como vai, meu caro Tadeu e amigos desse Brasil outonal? Tudo bem? Que bom, Serafim. Eu estava aqui conversando com as pessoas que vão assistir esse vídeo e dizendo para elas do prazer, da honra que é conversar com você. Estava falando, né, que esse vídeo vai ser postado no blog da Iner e que a gente vai conversar um pouco sobre inovação. Nós vamos acabar provocando as pessoas a pedirem para a gente para gravar mais. Então, Serafim, eu quero muito aproveitar o seu tempo aqui, que eu sei que é precioso. Quero começar lhe agradecendo muito por você ceder aí esses 30, 40 minutos para a gente, no meio de um monte de coisas que você já tem para fazer. Gente, Luiz Serafim, Head de Marca e Comunicação da 3M, mas não apenas isso, ele também é uma das lideranças inspiradoras de inovação. Eu diria para vocês, um guru da inovação, não apenas na 3M, uma pessoa que é meu colega, professor da Inova Business School também. Então, Serafim, muito obrigado. E eu gostaria de começar já te provocando, né, jogando aqui uma pergunta para ti, relacionada justamente à sua carreira. Né? Eu já tive o prazer de apresentar campanha publicitária para você. Você, como um dos como head de marketing e comunicação da 3M, você abraçou a causa da inovação na sua vida. E eu pressuponho que isso seja porque você sempre foi uma pessoa inovadora. Eu gostaria, então, que você contasse para a gente dessa trajetória do Serafim e como é que a 3M pratica inovação. São duas perguntas juntas, que dá a oportunidade aí de você nos dar uma aula. Uhum. Poxa, muito legal, Tadeu. E duas perguntas potencialmente longas, vou me cuidar aqui, assim. Mas falando de mim, primeiramente, eu acho legal essa colocação que você faz. Você faz uma apresentação e eu sempre brinquei lá quando era apresentado em eventos, etc., para a gente não se resumir ou reduzir a um papel, por exemplo, profissional, que é o clássico, né? Estou falando de tal, é o advogado, é o médico, é o head da 3M, etc. Então, com total orgulho, né? Afinal, estou lá há 1000 anos, mas isso não nos, né? Não representa tudo, né? O que a gente faz. E isso é muito importante quando a gente está falando de criatividade e inovação. Se fosse em outro evento, em alguma coisa, vai receber o... tudo bem. Mas quando a gente está falando de criatividade e inovação, a gente precisa destacar isso. Então, trazendo para a minha história, eu sempre gostei da ideia multipotencialista, né? De ter vários interesses e nutrir esses interesses. Tem uma coisa importante que é um ambiente que favorece, né? Até falo, não é que os meus pais eram pais razoavelmente ali, né? Meu pai militar, mas ele fazia várias coisas, engenheiro, ele pintava quadro, ele escrevia. Minha mãe era diretora de colégio alemão. Então, mas ela tinha uma habilidade de criar coisas para alfabetizar crianças, inventava histórias, etc. Então, você não precisa ter o ambiente, o lar, os pais, sei lá, mais
tresloucados no mundo, mas eu tinha desde sempre talvez uma genética, mas um ambiente que acolhia, que me ajudou a nutrir essas várias coisas. Então, eu fui, aprendi, tinha um piano em casa, eu fui tocar com 5, 6 anos. E ser músico, ou tocar, mesmo que eu não ganhe dinheiro com isso, compor com colegas, participar de festival, como já fiz, ganhei, perdi, é tão importante quanto trabalhar na 3M, para o meu todo, né, para o equilíbrio, etc. Como dar aulas é uma atividade muito, né, inspiradora e que me faz sempre evoluir, para melhorar, para aprender, para discutir, para aprender com o aluno, para trocar. Então, a gente é várias coisas, a gente nunca pode se reduzir. Por quê? Para o nosso próprio bem-estar, né? A nossa autoestima e o bem-estar. E para ter as conexões. Então, quando eu estou com a turma de música, é uma coisa, com pessoas que pensam de uma forma. Quando eu estou dando aula na Inova, junto com você, com outros colegas, é outro. Com os alunos, é outra história. Quando eu estou na 3M, no mundo corporativo, ele é outra história. E tudo isso vai dançando ali na tua cabeça. Então, eu sempre gostei disso, sempre fui apoiado, tenho histórias da minha vida ali, os meus pais com algum papel, uma professora lá quando eu tinha 8 anos, muito importante, na faculdade, situações, alguns mestres que faziam você se questionar e falar, nossa, abre um horizonte novo, e eu era receptivo, né, para esse tipo de alimento, e eu sempre fui tentando dar vazão para isso. Então, tinha oportunidade, eu participava do grupo de teatro na escola. Tinha oportunidade na faculdade, eu montei uma empresa júnior. Tinha oportunidade na 3M, aí, então, eu vejo e acho muito importante para quem estiver escutando a gente, assim, putz, olha os teus interesses, olha os teus talentos, descubra, é um processo de autoconhecimento, né? E aplique, não deixa, porque eu sou tão feliz, né, por várias dessas coisas que eu consigo colocar os meus talentos para jogar em áreas que me interessam. Putz, então, isso natural, sem a técnica que você é mestre lá também, né, das criatividades, mas só por isso, esse só é um advérbio figurativo aqui, só por isso, puta, já te faz você estar com as antenas ligadas, muito entusiasmado em viver, em aprender e aplicar as coisas, né? Essa era a primeira parte ali. Antes de eu falar para 3M, quer comentar? Você acha que tem a ver o que eu falei, hein? Tem muito a ver, Serafim, até porque a gente está fazendo um recorte, né, nesse amplo mundo da inovação. Um pouco antes de você entrar, eu estava conversando aqui com as pessoas e falando que quando a gente pensa em inovação hoje em dia, a primeira coisa que vem à cabeça são as novas tecnologias, as chamadas tecnologias emergentes, é o ecossistema de inovação do ponto de vista das empresas da economia criativa. Existe essa visão macro do sistema, mas que, acima de tudo, inovação é protagonizada por pessoas. E que nesse vídeo eu ia te provocar, e você já, com a primeira resposta brilhante, já colocou muito do que eu queria ouvir, que são as vocações e as buscas que você empreendeu na sua vida, as oportunidades que você viu e abraçou. E você falou, isso me sensibiliza, então eu vou em busca. Quer fazer um recorte em cima do lado humano da inovação, que você tem estudado muito e que me deixou muito feliz quando me disse que tem estudado isso, porque eu sou um defensor eterno disso. E agora, fazendo essa ponte para uma corporação famosa, reconhecida no mundo todo. Agora há pouco eu estava usando uma máscara que tinha o logo 3M na frente, e as pessoas olhavam e falavam, essa protege. Serafim, no dia a Pois dia, como é que é? Gostaria que você... Agora, eu sei que a resposta é longa, mas eu estou controlando nosso tempo aqui, e acho que o Zoom não vai nos surpreender. Nós vamos ser criativos a ponto de arrematar tudo. Então, por favor, me fala um pouquinho agora do Serafim 3M, 3M enquanto corporação inovadora. Perfeito. E é isso mesmo. Eu gosto muito de começar com essa primeira parte pessoal, porque quando eu estou falando e falo 99% das vezes para organizações, né, empresas, seja internamente na 3M, seja quando eu sou convidado aí para palestrar ou dar alguma sugestão, conselho, eu tenho uma figura de linguagem tosca, talvez, mas que eu ilustro, assim,
Você me ajuda, que você é o cara criativo lá. Mas eu falava assim, a coisa toda é uma espécie de combinação entre um cookie e um copo de leite, talvez. Fala assim, eu queria uma imagem que mostrasse coisas que combinam bem. Uhum. Porque eu não falo, quando eu vou numa empresa lá e vou falar de inovação, vem falar de inovação aqui na empresa X, né, Serafim? Eu tenho que falar que assim, começa com cada um de nós. Porque não adianta nada, tipo, a 3M ser inovadora se eu não estou afim de ser protagonista, mexendo com coisas que me interessam, com talentos que eu quero e tenho para pôr em prática. Mas aí tem a parte da empresa. Quer dizer, se eu sou aquele cara mega engajado, eu chego numa cultura que não combina, não tem o casamento perfeito ali. Tal. Então, falando de organização, eu nem sabia. Quando eu fui para a 3M, foi meu pai que falou: olha, aqui em Campinas, você foi para São Paulo, mas tem aqui uma empresa. Eu não sabia, não conhecia muito a 3M. Passava na frente, mas lá nos anos 90, sabia muito o que fazer. Hoje é muito mais legal porque as pessoas têm muito mais informação, ou conseguem saber mais sobre a cultura. Então, eu não sabia se a 3M era americana, francesa, brasileira, o que ela fazia, qual era a cultura. Mas hoje, pô, quem vai procurar tem que saber, a gente tem que procurar. Felizmente, lá, o acaso ou não, né, dependendo das crenças da pessoa, eu fui selecionar. Eu entendo por quê. Porque eu represento muito do que a cultura 3M defende. Então aí tem um match perfeito. Não é que não tem dia ruim, não, né? Mas tem um match perfeito de valor, de forma de pensar, de aspecto de colaboração, tal. E aí por isso que eu estou lá há mais de 25 anos na companhia, porque eu sou um pedaço com a minha, né, diferenciar, né, minha singularidade ali como ser humano singular, mas eu combino muito com a cultura. E a cultura que a 3M especificamente tem, e toda empresa que se pretende inovadora, precisa cultivar, mesmo sem ser 100% perfeita, nenhuma é, né? Mas ela tem que ter esses ingredientes onde, primeiro, o ingrediente do bolo principal da inovação, contínua, permanente, 100 anos de inovação, não é um boom, né? Um pico hoje, nesses 2 anos, são as pessoas no centro. As pessoas começando, nem é o cliente ainda, as pessoas dentro, o alicerce ético, de respeito. Então a gente, por algum motivo, lá atrás, lá, não eram os fundadores lá, que eles são pouco relevantes, mas os líderes primeiros que construíram o tecido cultural da companhia, eles tinham muito essa visão de respeito. Respeito com as pessoas, respeito no trato, um comportamento anti-assédio, um comportamento de escutar, de dar ouvido. Então, claro que em 1920 isso era muito intuitivo, pessoal. Hoje a gente faz curso, então as empresas, né, têm mais informação, mas é muito legal que algumas empresas, 3M é um exemplo de, foram criando com líderes que usavam aquilo que é super avançado hoje, né, para liderança de alta performance, que tem a ética, que tem o respeito, que tem o escutar, que tem a colaboração, essa competência, né, esse talento humano de cooperação. Eu não conheço cultura mais colaborativa que a 3M. A gente tem várias coisas que talvez não seja tão legal, pode ser melhor, etc. Mas e é fundamental para a inovação. Como sou um cara colaborativo, etc. E aí ela foi instituindo com outros ingredientes que são importantes. Então, pessoas no centro. Se eu quero ser inovador, eu preciso ter a visão do cliente. Claro, uma organização, para que ela presta o serviço dela? Então, esse customer centricity aí que o pessoal fala hoje, a gente melhorou muito, né? Tem um monte de ferramentas hoje, inteligências, etc. Mas a essência, lá em 1920 e poucos, de novo, o nosso CEO heróico, que era gerente de vendas de uma divisão que só vendia lixa, a 3M em algum momento só vendeu lixa. Ele falava, se eu quero agregar valor para o meu cliente, e era uma inovação que ele pensava em incremental, hein? Na época não tinha essa coisa de disrupção, exceto se você fosse um inventor, né, que nem o Thomas Edison. Pô, eu faço lixa, como eu faço uma lixa melhor? Tenho que ir no cliente, tenho que ir para a rua. Isso virou um mantra. Quando a gente foi para a rua, a gente foi na oficina para ver como lixava no contexto, etc. A gente viu oportunidade para inventar fita crepe. Então, é um efeito colateral de você estar com o cliente lá, etc. Trouxe, apoiou a ideia, fez a fita crepe. Depois, mesmo mecanismo, foi um cliente indo no cliente, vendo uma necessidade, inventou o Durex, uma fita para fechamento de embalagens. Isso nos anos 30.
Então, esse ingrediente que a gente só aperfeiçoou, mas desde 1920 e poucos, tem um mantra vital para empresa inovadora, que a 3M tem, todo mundo que quer ser inovador precisa. Vai para a rua, vai no cliente, vai no contexto do cliente, tenta sempre se medir, não por um monte de reunião interna com a Global, com o cliente, mais que tudo, né? Isso é importante. Para não ficar muito, vou falar de mais 2 tópicos vitais. Um era o pensar o futuro. Quando a 3M começou, e mesmo uma startup, você não fica pensando, pô, né, daqui 20 anos lá. Você quer melhorar o seu modelo atual de negócio, vai melhorando e tal. Daí, de repente, nasceu a Fita Crepe, criou uma divisão. De repente, nasceu placa de trânsito refletivo, nasceu outra divisão. Então, em 1940, a gente já estava razoavelmente diversificado para uma empresa que queria fazer lixa, originalmente ali e tal. Aí a empresa começa, em algum momento de maturidade, ela vai se estruturando mais, de uma forma mais estratégica. Então, ela fala, pô, eu preciso começar a ter recursos alocados para pensar o amanhã. Agora eu vou, porque hoje eu estou fazendo hoje e o amanhã. Agora é o depois de amanhã. Então, ela começou lá nos anos 30, montou um laboratório desses corporativos de pesquisa, não para inventar produto, para conhecer plataforma tecnológica. Gerenciamento de luz, acústica, biotecnologia. Então precisa, porque inovação vem de conhecimento, né? Não é só você lá, puta, eu faço o que eu gosto, etc. No banho eu tenho uma ideia. Para o negócio vingar, você tem que ter muito conhecimento. Então, organizações como a 3M, como eu pessoalmente sempre gostei pra caramba, estudar, aprender, validar, ir no cliente, ver mercado, ver tecnologias, etc. Talvez dê certo se você tivesse. Se você não tiver, não dá mesmo, mas se você se esforçar ali com essa visão de futuro, trabalhando em conhecimento, para a inovação, que é um ponto importante, né, Tadeu? A inovação, a gente é uma ponte para o futuro, né? Como alguns colegas aqui, o Bruno da Inventa, ela fala, é uma ponte. Eu chamava assim, inovação não é per se, não é um fim em si mesmo. Você tem que saber o que é a sua visão de futuro e tem que alugar. Agora, você falar para a moçada, inova aí, sem ter uma visão de futuro, sem construir o seu futuro desejável, a 3M sempre fez isso, me ensinou, eu não tinha toda essa ciência, mas eu fui aprendendo as coisas que intuitivamente eu também tinha, de aprender, de curiosidade, no cliente, de tentar servir bem o cliente, mas aí né, com uma roupagem, né, com um background ali mais forte para pensar, puta, e o meu futuro? Como é que vai ser isso? Cenários desejáveis, viáveis, reais que a gente possa fazer. E o último tem muito mais ingredientes que a gente poderia falar, mas claro. que é muito importante, ambiente, né? O ambiente volta. Se as pessoas, daí a gente volta para aquela história de ser um ambiente seguro psicologicamente, um ambiente que te dá autonomia para trazer ideias, para levar um projeto adiante, uma cultura, de novo, colaborativa, onde as pessoas dividem, aprendem umas com as outras, vibram umas com as outras pelo sucesso do time, né? E assim por diante. Tolerância ao erro, sabendo que nem sempre aquele projeto de inovação vai vingar para caramba, mas essa ideia de ser sempre uma atitude de risco de grupo, não de alguém para ser crucificado, e com aprendizados decorrentes dessa tentativa, né? Muito bom, Serafim. Não só viajamos aí pela história da 3M, mas eu tenho agora uma questão muito legal para ti, que eu gosto muito de discutir esse assunto, e alguns dos livros que eu tenho aqui atrás falam sobre isso, que é a característica heterogênea dos bons grupos de inovação, dos bons times de inovação. A gente sabe que inovação não é necessariamente um departamento, ela tem que estar disseminada pela organização inteira, num termo lindo que você usou aí, que é a segurança psicológica. Eu adorei esse termo. Vou sempre te citar, olha, esse termo é do Serafim, e ele me ensinou num vídeo que a gente estava gravando. Serafim, eu gostaria de ouvir de você em relação a essa questão dos talentos. Muita gente não se acha inovadora, não se acha criativa, não se acha, enfim, e tem uma baixa autoestima nesse aspecto. Eu gostaria que você falasse sobre isso para a gente, os estudos que você tem feito. Primeiro, saber se você concorda que as melhores equipes de inovação são heterogêneas, elas têm competências complementares. E segundo, como é que você vê o ser inovador? Quais são as características dessa pessoa que ela pode desenvolver? Enfim, já tem duas perguntas aí para você
falar bastante para a gente sobre a riqueza disso. Então, por favor, Serafim, continue nos dando uma aula muito humana, né? Estou emocionado de ouvir sobre esse assunto. Tadeu, pessoal, olha, a primeira coisa é uma resposta até óbvia, né? Não sei se eu consigo dar uma cor diferente, né? Sempre tenta, com a criatividade, diferenciar, né, nas coisas que a gente faz. Porque, é claro, aí é uma equação ali, uma, né, matemática óbvia de diversidade de ideias, né? Porque eu falei lá no começo, por eu ter uma exposição grande com várias coisas e interesses, eu acho que eu consigo, isso me ajuda a conectar mais ideias. Mas eu sozinho, e se eu me juntar com outras pessoas naquele desafio organizacional, né, da minha empresa, do meu grupo de voluntários, ou meus amigos que vão compor uma música, qualquer desafio, mas no organizacional ali a gente talvez foque, é muito mais rico se você tiver, né, a colaboração que sempre a 3M Matriz é linda, assim, quando você vai, porque tem muito imigrante ali nos Estados Unidos, então você vai andando num andar ali americano, você tem o muçulmano, o indiano, o paquistanês, o vietnamita. A gente aqui tem uma história diferente, né, de colonização, ainda que é um país super diversificado. Mas lá é brilhante assim a matriz. Aqui a gente no Brasil, obviamente, sempre valorizou esses pontos, e é um momento especial a visão de ESG e da ideia de diversidade, equidade e inclusão, que né, ventila de forma positiva nos nossos universos organizacionais. A 3M tem feito um trabalho muito grande para isso, né? E não é só por uma vantagem que a gente pode racionalizar se eu fosse um cara falando para acionista, mas não é o caso. Eu não gosto muito desse discurso, embora seja real. Putz, vai ter mais vantagens econômicas dos resultados das ideias dos projetos. Então, a gente faz isso, acima de tudo, por aquela coisa que eu falei da 3M lá de trás. O alicerce é ético. O alicerce de tudo que a gente faz, inclusive da inovação. A gente vai falar de ESG, de sustentabilidade, sei lá o quê. O alicerce é ético sempre. Então, a 3M nunca foi perfeita, mas ela sempre teve essa coisa que me segura lá também, e segura muitos dos nossos funcionários. É a visão ética. Ter grupos diversos, sejam, né, de faixas etárias, de backgrounds, de regiões, né, de geografias, seja, né, aí de preferências sexuais, de religião, etc. Porque são universos riquíssimos que combinados trazem soluções muito, né, melhores e mais bem-estar para todo mundo, né? Imagino. Então, certo, Tadeu? Não é por aí, a visão de Por aí, equidade? é por aí, e eu fico muito feliz de saber, né? Eu conheço a 3M por já ter trabalhado para a 3M, já tive esse prazer enquanto publicitário, e eu sempre vi, sabe, Serafim, da mesma forma como você está falando, essa ética, esse respeito pelos fornecedores, essa diversidade. Quantos alunos nossos, né, Serafim? Ex-alunos, atuais alunos que atuam na companhia e que falam assim da escola que é a 3M. Então, assim, é muito gratificante, porque ela não assina inovação à toa. Aquela palavra, ela tem uma razão, ela tem um fundamento. Pois é, Serafim. Olha, a gente está há 10 minutos e você tinha me alertado, Tadeu, vai ser rápido, vai ser rápido, a gente vai precisar fazer caber. Eu falei, olha, mas é isso, né, Serafim? O nosso desafio é assim, eu quero aproveitar esses 10 minutos finais para você falar sobre o ser criativo, sobre esse trabalho que você tem feito, das condições para que as pessoas se exponham. E quero que você encaixe nessa sua fala alguma coisa sobre o livro que você está escrevendo e sobre o livro que você já escreveu. Para que as pessoas que estejam nos assistindo, porque eu já citei seu livro antes de você entrar. Eu estava ali falando já, eu entrei mais ou menos 15h55, então eu citei um pouquinho. Agora, por favor, Serafim, complementa aí sobre o que você gostaria de amarrar todo esse pensamento seu, deixar uma mensagem para as pessoas sobre seus talentos. E fala também sobre os seus livros, para que as pessoas te conheçam melhor, conheçam o seu pensamento
nada mais justo que esticar esse vídeo com seus livros. Tá bom, Tadeu. Legal. Ainda só acrescentaria na pergunta anterior que assim muito legal. Tadeu, você vai lá de novo quando puder voltar, né? Depois da pandemia lá, porque quando eu entrei na companhia aqui no Brasil, eu falo, né? Que era menos visível essa mistura linda. Hoje é assim, hoje é muito diferente de quando eu entrei na companhia. É maravilhoso a gente ver. E a gente só sabe que falta muito para fazer ainda. E todos nós que estamos ouvindo aqui, a gente tem um papel, uma responsabilidade nessa ideia de transformação dos ambientes, né? Por raça, por, enfim, todos os pilares supostos. O ser criativo que a gente está falando, eu estou apaixonado por esse tema, porque durante muito tempo eu falei mais, ou principalmente, embora eu comecei minha carreira de palestrante com o tema criatividade, Tadeu, né? Em 98, 99, mas depois o mundo corporativo e a 3M e aparecendo ali muito como um embaixador da 3M, isso me levou a muitos fóruns muito organizacionais e para mostrar, eu falava assim, eu não sou o cara futurista, hein? Eu vou deixar isso lá para o nosso amigo Rasquilha, sei lá, alguém. Mostrar como vai ser. Essa não é a minha praia, é alguém que vive numa organização há muitos anos, o dia a dia, sabe dos mega desafios e tenta fazer essa conexão assim, ó, não esquece que isso é vital, porque aquilo lá, você inflama, etc. Mas para acontecer de verdade, você precisa disso e daquilo, e do sistema, etc. Eu falei tanto nas palestras que eu coloquei um dia, até me perguntaram isso outro dia num evento, né? Assim, você escreveu um livro. É uma das coisas maravilhosas, mas lembra, volta ao começo da minha apresentação. A gente tem que ter paixões. Eu tenho paixão e talento por escrever, acho. Escrevo bem, escrevo assim. Quando eu estava na escola, eu gostava, então eu me dedicava a fazer aquela redação bacana, colocava energia ali. Quando eu fui para a faculdade, eu fazia o trabalho para valer. Na 3M, muitas das funções que eu já tive, eu usava o meu talento de escrita para escrever os textos do site da 3M, do reporte de sustentabilidade, sei lá, sempre o discurso, colocar, eu gosto. Então escrever um livro, eu sempre gostei, valorizava, etc. Então, fui juntando ao longo do tempo tudo aquilo que eu falava sobre inovação. Organizações, que precisa ter o sistema. A gente falou vários tópicos aqui. Pensar o futuro, inovação não é em si mesmo, o ambiente assim, 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 assado. Uma das coisas que eu falo assim, qual é a alavanca principal se tu queres ser inovador? Primeira coisa é alavancar lideranças, preparar as lideranças para continuamente, né, a gente, em cada microcosmo, os líderes, ou a maior parte desses líderes, fomentarem esses ambientes de segurança, um ambiente de busca de conhecimento, de pensar o futuro. Então, é através de liderança. Né? Então, falei muito isso. Mas aí eu quis voltar minhas origens nesses últimos anos. Então, meu segundo livro, né, o primeiro livro é esse, O Poder da Inovação, né, da editora Saraiva. Está por aí, adotado em algumas faculdades, e até tem uns elogios que falam, putz, valeu a pena, né? Porque não ganho dinheiro com ele, é só o prazer de escrever algo que você acredita. Por isso, sempre convido as pessoas, quais as coisas que vocês amam, quais os talentos que vocês têm, para você aplicar, porque tem um nível de energia, de execução e de criatividade já começa mais forte ali, tal, né? E aí o segundo livro eu estou querendo puxar mais para o indivíduo. Então falo da empresa lá, mas aquela história, quando você chega na empresa, tá lá o sistema bacana, da 3M, de N outras empresas bacanas. Mas e você, né? E esse ser criativo que a gente fala, né? Tem várias coisas que a gente precisa, é um processo de autoconhecimento, né? De evolução, de transformação. Concordo. E eu sempre fui muito reflexivo, né? Muito mental, assim, né? Puta, de me autoavaliar, aquela meta-avaliação minha mesmo, quando eu tinha 15 anos. Por que isso me incomodou? Por que eu fui lá naquela festinha e me senti bem ou mal? Pô, isso é bom, tem N ferramentas para a gente fazer para se conhecer mais. Falta muito para mim mesmo, mas eu me conheço muito bem e eu quero ser verdadeiro comigo, né? Para ser feliz, preciso. Então eu percebi assim, coisas importantes. Eu preciso me conhecer para entender as coisas que têm sentido para mim. Porque eu vou ter o meu bem-estar, a felicidade e provavelmente vou ser criativo. Eu tenho que estar em ambientes com pessoas e com organizações cujos propósitos estão afinados com os meus. Naquele momento, hein? Não
é uma coisa também inflexível e imutável. Pode ser que naqueles X anos ali, nos outros eu vou mudar a minha carreira, mas eu preciso sempre fazer essa leitura. Então, conexão. O ser criativo precisa ter essa leitura e saber das tuas verdades, dos teus propósitos, né, dos teus talentos e dar um jeito de aplicá-los, porque te ajuda muito aí na felicidade, né, de passar pela vida e com impacto criativo. Tem que ser flexível, né? Tem que ser flexível, porque paradigmas muito fechados, eu não vou lá, puta, o cara já veio com aquela história, e aquele cara, eu não vou com a cara dele, e começou a falar. Você vai num evento lá, sei lá, eu não gostava, eu faço isso até para me desafiar, porque eu tenho essa, né, avaliação. Eu vou lá, por exemplo, num rodeio, né, de Jaguariúna, eu não gosto da música de rodeio, historicamente eu não gosto, mas eu preciso ir, eu não preciso ir todo dia, mas, pô, eu preciso ir, conhecer aquele universo, conhecer as pessoas. Eu sempre me convidam para alguma coisa, como o Márcio Balas gosta de falar, nosso colega lá, né, o palhaço. É sim, putz, assim, só se eu não puder, não tenho tempo mesmo, porque aconteceu. Putz, eu vou aprender, eu vou me conectar. Então, essa visão de humildade ainda. Pô, eu tenho 26 anos na 3M, trabalho em cara, não sei nada, né? É Sócrates, né? Sim, só sei que Puta, nada sei. puta, tenho que saber mais, eu tenho que escutar para aquela situação, para aquele tema. Pô, o rapaz que acabou de entrar na companhia sabe muito mais que eu, preciso aprender com ele. Eu vou pedir ajuda da trainee que acabou de entrar para me ajudar num projeto que eu acho que ela tem talento e vai co-criar. Então, essa humildade, essa abertura e esse repertório, né? Eu falei lá no começo, conectar com vários universos. Falei Legal, várias Serafim. questões difíceis, né? Mas deliciosas, né? De autoconhecimento, de transformação. Serafim, muito, muito gostoso ouvir a paixão, a gente nota, né, na sua fala. Eu acho que você conseguiu resumir de maneira brilhante esses pontos e que eu, nos meus workshops, no meu trabalho, também insisto e tento motivar as pessoas para isso. O Serafim, gente, ele citou o livro dele, O Poder da Inovação, que eu tive o prazer de participar do lançamento. Logo, logo sai do forno um livro novo, em que ele foca nesse ser criativo que ele acabou de descrever. Então é uma pessoa que eu fiquei assim honrado de poder conversar. Estamos chegando aqui no nosso momento final, então, Serafim, o meu agradecimento, a minha, a minha satisfação de tê-lo aqui com a gente. Esse vídeo, tenho certeza que para o pessoal da Iner, para muita gente que está aí, ele vai se espalhar. Então, muito obrigado e, enfim, a gente vai voltar muitas vezes a conversar. Os seus contatos, nós temos aí acho que um minuto ainda. Você quer colocar, dar um tchau para a galera aí, Serafim, por favor? Pô, Tadeu, primeiro, que honra participar aí da sua conversa e acho muito bom eu sempre falo sim, mas eu gosto muito de falar sim para os convites de pessoas que combinam com tudo que eu falei. São éticas, são transparentes, são pessoas que agregam para nós. Você é um desses caras que já cruzou minha vida várias vezes, te agradeço. E eu faço sempre esse convite para as pessoas eu não vou repetir tudo que eu falei, né? Mas de buscar essas verdades, esses interesses e aplicar na vida e se abrir para o mundo, né? Para gerar impactos legal, o propósito é muito externo, né? Deixar um legado, uma transformação. Mas a gente só consegue isso com a transformação interna nossa, né? Então, para escutar, para a gente continuar conectado, como eu estou propondo fazer aí para o mundo, se vocês se interessarem, eu estou no LinkedIn, né? Se encontra fácil, acho que é um dos canais mais interessantes. E a gente vai fazendo coisa pela 3M também, né? Tem o canal de inovação em pauta que a gente tem. Enquanto eu não faço meu próprio podcast lá, eu faço vários programas, tem vários programas sobre criatividade, sobre inovação lá dentro do Inovação em Pauta, em todos os canais de podcast. E é isso, me acha lá e a gente continua puxando esse papo, certo, Tadeu? Muito obrigado, Serafim. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, a proposta desse vídeo é fazer com que você procure o Serafim, que você estude mais isso, que você desenvolva a sua habilidade criativa, porque isso vai trazer muito benefício para o mundo. Serafim, mais uma vez, o meu obrigado. E nos vemos brevemente, que você é sempre uma pessoa que agrega muito. Até breve. Até, obrigado.